Olá, eu me chamo Bruna, sou graduada pela Universidade Estadual de Feira de Santana em Letras Vernáculas. Atualmente sou professora da Rede Estadual de Ensino no Colégio Estadual Maria Xavier de Andrade de Reis e também sou servidora do município de Cairu e ex-aluna do PT também. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crase. Mas o que seria crase? Olha só, a crase ela vem do grego e significa nada mais do que fusão. Mas a fusão de quem? Do que? Então, a fusão que eu acabei de falar vai ser entre o artigo a e a preposição a. Com essa fusão, né, a gente vai obter o a acraseado, que vai levar o acento grave, que também é conhecido como acento indicativo de crase. Mas e quando a gente deve utilizar essa crase? Bem, como na língua portuguesa, né, tudo tem a sua regrinha e a gente precisa seguir. E com a crase não seria diferente, mas não é nada difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Vocês vão perceber ao longo do vídeo. Tá? E assim, a regra básica para a gente estar entendendo a crase é a seguinte, é que diante de substantivos masculinos, a gente não deve utilizar a crase, mas como toda regra, tem a sua exceção. E vocês vão entender mais lá na frente, tá? Mas a gente já sabendo essa regra básica, já é meio caminho andado, tá? E a outra regrinha que a gente pode estar aprendendo é a seguinte, eu acabei de dizer que diante de palavras masculinas, a gente não deve acrasear, né, o a. Então, pela lógica, diante de palavras femininas, a gente vai estar usando esse acento indicativo de crase, ou seja, a gente vai acrasear esse a, né? Mas aí sempre pode surgir a dúvida, será que aquele a ele vai levar crase, será que não vai levar? O que a gente pode estar fazendo? Olha só, se numa frase a gente tem o a, né, e tem um substantivo feminino, o que a gente pode estar fazendo para poder ver se vai levar crase ou não? A gente pode estar substituindo, né, o substantivo feminino por um sinônimo, só que masculino. E se esse a, nessa modificação, ele se transforma em ao, vai ter crase, ou seja, se latiu, tem crase. Observe um exemplo. As meninas foram à confraternização do trabalho. Se eu digo, as meninas foram ao encontro do trabalho. Ao encontro, latiu, ao encontro, tem crase. Então, nessa frase, as meninas foram à confraternização do trabalho, esse a vai ser acraseado, tá? Bem, a segunda regrinha que a gente pode estar aprendendo também é a seguinte, que diante de locuções indicativas, né, de tempo, no caso, as horas, a gente vai estar utilizando também a crase. Vamos ver um exemplo. Às 3 horas irá começar a festa. Às 3 horas. Observe que vem o a iniciando, né? E 3 horas, que está indicando o horário, o tempo. Então, se é assim, a gente vai acrasear. Mas, como eu falei, toda regra tem a sua exceção. Então, vale lembrar que, diante de preposições para, desde e até, para, desde e até, a gente não vai estar utilizando a crase. Vou dar um exemplo para vocês. Marcela esperou pelo seu namorado desde as 10 horas. Se tem esse desde, automaticamente a gente já sabe que às 10 horas, né? No caso, esse desde está antecedendo o tempo, a gente não vai acrescentar a crase. Tudo bem? Bom, eu disse também que diante de palavras masculinas, né, a gente não pode estar utilizando a crase, mas veja só, toda regra tem a sua exceção. E geralmente toda prova, né, de concurso, de vestibular, sempre vem com uma pegadinha assim, porque a gente vai e vê uma frase e tem lá uma palavra masculina, a gente pensa assim, não leva crase, vou marcar.
Acertei, só que marcou errado. Por quê? Porque tem a sua exceção. E eu vou dizer para vocês agora qual é. Se eu digo, se eu tenho uma frase, fiz um gol a Pelé, né? Esse a Pelé, esse a, né, que antecede Pelé, vai levar a crase. Aí você vai dizer assim, oxi, mas não é um substantivo masculino? Por que vai levar a crase? Porque nessa frase aí tem uma coisinha implícita, que é a seguinte frase, a moda de. Então, se eu digo fiz um gol a Pelé, eu estou querendo dizer que eu fiz um gol à moda de Pelé. Então, esse a, né, que se refere a Pelé, tem aí esse trechozinho implícito, que é a moda de. E moda é feminina, então esse a, ele leva a crase, tá? Quer ver outro exemplo? Cantei a Roberto Carlos. Então, eu estou dizendo que eu cantei a moda de Roberto Carlos. Então, esse a, ele é acraseado. Então, já é uma dica que vocês podem estar aprendendo para não cair, né, nessa pegadinha nos vestibulares ou em provas de concurso, tá? Também, outra coisa importante é que diante de locuções adverbiais que indiquem modo, tempo e lugar, a gente também vai estar usando a crase. Quer ver um exemplo? Vou à feira. Esse a de a feira, ele é acraseado. Por quê? Porque a feira está indicando o lugar, né? Mas a gente pode também ficar com dúvida se vai levar a crase ou não. O que é que a gente pode estar fazendo para poder ter certeza? Então, a gente pode estar fazendo o seguinte. Vou à feira, né? Então, eu posso dizer vou a, volto da, crase a. Agora, se eu digo vou a Valença, volto de Valença, eu vou dizer vou a, volto de, crase pra quê? Então, também é um macetezinho que vocês podem estar utilizando durante as questões, né? Caso surgir a dúvida. Bem, existem também outras formas facultativas, ou seja, quando não é obrigatório o uso da crase, né? E dentre eles temos, diante de nomes próprios, femininos, a gente não tem a obrigatoriedade de estar usando a crase. Diante de pronomes possessivos, a gente também não tem a obrigatoriedade de estar usando a crase. Feminino, tá, gente? Então, é isso. Como o vídeo, o tempo ele é curto, eu trouxe algumas das regras, né, que compõem o uso da crase, né? Então, mas tem algumas outras, mas eu trouxe para vocês as que eu acho mais importantes. E é isso, gente. Eu agradeço pela atenção de vocês. Obrigada.